Olá, estamos de volta com o Evangelho da Graça. Depois de algumas semanas, não tivemos aí a oportunidade de gravar por diversos motivos, mas estamos felizes por voltar a gravar esse programa para abençoar a sua vida. E desde já, nós convidamos você para se inscrever no nosso canal. Inscreva-se no canal do Evangelho da Graça de Jesus. Ative também o alerta para que você possa ficar por dentro de todas as mensagens que forem publicadas. Nós estamos falando sobre as parábolas do Senhor Jesus. Hoje quero compartilhar com você a parábola que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do verso de número 5. Diz assim: Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo chegando de viagem procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Essa é uma história que Jesus contou, e para a gente entender bem o significado desta parábola, eu já disse aqui em outras mensagens, significa colocar ao lado com a finalidade de comparar. Para a gente entender bem essa mensagem de Jesus, o que ele queria dizer, é preciso que a gente entenda também como era o contexto em que Jesus contou essa parábola. Provavelmente Jesus estava se referindo aqui a uma casa simples. Era muito comum naquela época, naquele contexto, as pessoas terem uma casa grande, mas com poucos cômodos. Muitas vezes apenas aquele cômodo principal que tinha multifunções, teria multifunções. Então aqui Jesus conta uma história. Essa parábola recebe o título de O Amigo Importuno. Um amigo que chega à meia-noite na casa de outro amigo, esperando ali ter guarida. E meia-noite, para aquela época, era já metade do, vamos dizer assim, do período de sono. As pessoas dormiam bem cedo e acordavam também bem cedo. Mas aquele amigo importuno chegou à meia-noite. E aquele amigo que o recebia estava constrangido porque não tinha para oferecer ali nem o básico. Diz a história, e é uma pergunta que Jesus faz para que os ouvintes pudessem se colocar no lugar dos personagens da história. Jesus pergunta: qual é dentre vós que, tendo um amigo, e esse amigo chega na sua casa à meia-noite e lhe disser: me empresta 3 pães, pois um amigo meu chegando de viagem procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. Então, pensa nessa situação. Chega um amigo na sua casa, importuno, à meia-noite. Você recebe aquele amigo, quer tratá-lo bem, mas você não tem nada para oferecer. Então você vai na casa do vizinho, também à meia-noite, e pede para ele coisas básicas. 3 pães era considerado ali um alimento básico. Tão básico quanto é para nós o arroz, o feijão. Praticamente todas as pessoas têm nas suas casas esses alimentos. O açúcar. Então, quando falta, é fácil a gente ir até o vizinho e pedir emprestado um pouquinho. E era exatamente o que aquele indivíduo estava passando. Ele estava constrangido por não ter o que oferecer àquele amigo que chegara em hora importuna. E aí Jesus faz a pergunta: qual dentre vós,
é o homem que, chegando alguém na sua casa para pedir a coisa mais básica, vai se negar a dar. Ninguém faria isso. Se alguém pedir para você uma coisa básica, como água, como um pouco de arroz, um pouco de açúcar, um pouco de feijão, com certeza você vai atender o pedido daquela pessoa, por se tratar de algo muito básico. E diz o texto que Jesus mostra essa situação, não é? Aquele amigo que estava ali recebendo aquele pedido dos 3 pães, Jesus coloca a situação: quem é dentre vocês que, tendo esse pedido, vai responder lá de dentro dizendo: olha, não me importunes, porque já está tarde, a porta está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te os dar. Isso é porque naquele contexto, as casas, como eu falei, as casas mais simples, eram feitas de um cômodo apenas. Aquele cômodo era o local onde a família se reunia durante o dia. À noite, os animais eram colocados para dentro e a casa era fechada por dentro e a família ia dormir em camas mais altas. Os filhos, os pais, acabavam dormindo ali, nesse mesmo lugar. E dava um trabalho, imagina meia-noite, esse indivíduo acordando, as crianças acordando, ele tenta que procurar algo para acender, para procurar então o alimento básico que ele iria oferecer àquele indivíduo, abrindo a porta, despertando os animais. Seria um trabalho enorme. Mas Jesus coloca uma questão aqui dizendo: olha, eu digo-vos que se não levantar para dar por ser seu amigo, todavia essa pessoa fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Qual é o sentido dessa parábola? Essa parábola acontece exatamente no contexto em que Jesus está ensinando os discípulos a orar. Aqui, no capítulo 11 de Lucas, a instrução de Jesus quanto à oração que nós conhecemos como Pai Nosso, ou oração do Senhor, a oração que o Senhor nos ensinou. Então, dentro deste contexto de oração, é que Jesus conta essa parábola. Seria o significado dessa parábola a questão da importunação? No sentido de que, quando queremos algo de Deus, precisamos ser importunos? Não. O sentido dessa parábola é para mostrar que até nós, quando somos constrangidos a fazer o bem, fazemos, ainda que seja por constrangimento, nós realizamos o bem. Se nós somos capazes disso, nós que somos maus, imagina o Senhor que é perfeito e que é santo e que nos ama. Por isso essa parábola ela tem que ser entendida com o restante do capítulo que vem logo em seguida. Diz assim a partir do versículo 9: por isso, Jesus diz, por isso eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Portanto, irmãos, o que esse texto quer nos ensinar é que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial que é perfeito. Por isso, vale a pena vivermos uma vida de oração. O que Jesus diz para nós é verdade. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate terá a porta aberta para ele. Você tem que confiar que Deus é um Deus que atende as orações. Você precisa ter fé quando coloca as suas petições diante do Senhor. A Bíblia nos diz que é necessário que aquele que tem fé, um elemento sem o qual é impossível agradar a Deus, acredite também que Deus é bom e galardoador daqueles que o buscam. Que Deus abençoe
acredite na oração e continue assim, buscando o Senhor e acreditando em seu amor e em sua bondade. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Era Efraim um bom vizinho que valorizava a amizade e que numa noite recebeu um amigo que lhe visitou sem avisar e queria muito atendê-lo, mas não tinha nada para ofertar e saiu correndo a buscar no bairro uma tenda onde comprar pão. Oh não, tudo está fechado. Oh não, é muito tarde já. Tenho que pedir ajuda no outro lado para um amigo meu alimentar. Foi em frente à porta de outro amigo, esperando ajuda a encontrar. E alguns ruídos foram ouvidos, eles acabaram de fechar. Mas bateu na porta um par de vezes e passou então a suplicar: amigo, necessito que me emprestes só 3 pedaços de seu pão. Oh não, tenho que acordá-lo. Oh não, necessito de pão. Este bom amigo nunca me negou, não. E se insisto, certeza vai me dar. Mas a resposta foi tão negativa: vê se não me fazes levantar. Não quero acordar minha família, vê se não me fazes despertar. Senti que não fui bem recebido, vi minhas esperanças acabar. Mas vou insistir com meu amigo, se for importuno vai me dar. Venha, abre-me a porta, dá-me 3 fatias de pão, pois as padarias já não estão abertas. E por isso me faça caridade. Depois de negar-se várias vezes e ser molestado uma vez mais, o importunado serviu ao amigo para ver se o deixava em paz. Voltei-me para casa ao meu amigo com os 3 pedaços do seu pão. Fiquei muito contente em ter percebido que perseverar é muito bom. Toma, bebe quanto queres, comer para celebrar. Estou tão contente porque tu vieste. Tua visita aumentou nossa amizade. Assim como este homem por 3 pães, por um pouco tanto insistiu, que bateu a porta mesmo à noite, de tanto bater então abriu. Se um homem aqui faz o desejo de um amigo que o importunou, muito mais o nosso Pai que está nos céus, que das coisas todas por amor.